um vídeo aqui para o nosso canal, né? Um vídeo novo. A gente já tem vários vídeos de bate-papos, conversas sobre mais diferentes motivos. E aqui eu tô com mais um videozinho. Nesse vídeo especificamente, eu, Marco Antônio Colares, vou falar sobre Conan the Destroyer, Conan o Destruidor. Por quê? Porque essa semana está fazendo 36 anos do lançamento desse filme, né? Esse filme foi lançado em 1984, em junho de 84. Então, em alusão a esse lançamento, vamos falar um pouquinho desse filme. Para falar desse filme, eu vou pegar duas obras, né? Dois livros que eu tenho aqui em casa. Um é esse aqui, muito bom, né? O Guia Completo dos Super-Heróis Quadrinhos no Cinema, do Alexandre Calari, o Bruno Zago e o Daniel Lopes. São muitas informações sobre os filmes de Conan, né? No cinema. Os 3 filmes de Conan estão aqui. O outro que eu gosto muito é esse aqui que eu importei, ó. É um livro que eu importei para minha dissertação de mestrado, o Conan, o Fenômeno, do Paul Salmon, com inclusive introdução do Michael Moorcock. É um livro completo sobre Conan, desde a literatura original até os games mais recentes. Se eu não me engano, ele chega no game de 2008, ele não chega no Conan Exiles. Mas enfim, são 2 livros que tem muita informação e eu peguei algumas informações desse filme Destroyer, do Conan the Destroyer, nessas duas obras, né? O filme anterior, o filme Conan the Barbarian, ele rendeu 40 milhões de dólares no mercado americano. Então nada mais natural do que os produtores, né, o Dino De Laurentiis e a sua filha Rafaela De Laurentiis, continuassem com o John Milius, o diretor roteirista anterior. Mas o John Milius, ele era muito criticado. Por que ele era criticado? Pelos fãs, ele foi criticado muito por desvirtuar o Conan howardiano, naquele seu Conan mais Gengis Khan, que eu já comentei sobre ele, né, num vídeo anterior, por ter poucas falas do Conan, ser um Conan mais bruto, mais obtuso, não tão sagaz. Então os fãs criticaram ele por isso. Além disso, ele era muito criticado por algumas rodas, né, de intelectuais nos Estados Unidos nos anos 80, por causa do seu apego à indústria das armas nos Estados Unidos. Os Estados Unidos nos anos 80 viviam uma espécie de retomada da Guerra Fria. Nos anos 60 e 70 a Guerra Fria tinha dado uma amenizada lá com os tratados de não proliferação nuclear. Em 80 isso se acirra, se esquenta a Guerra Fria, vamos dizer assim. E aí o John Milius, associado à indústria das armas, é muito criticado. E o produtor então pensou, não, vamos mudar o diretor. Até porque a ideia da produção do filme de 84 era atenuar a violência e a nudez do filme anterior. Os produtores queriam pegar um público mais variado, um público mais jovem também. O que é um problema, sim, se tratando de Conan, né? Muito problema. Mas então decidiram mudar a direção. Quem é que eles chamaram, né, para a nova direção? Eles chamaram um veterano, um diretor famoso chamado Richard Fleischer, que é veterano dos Estados Unidos, nas direções dos filmes clássicos, como Vikings, um filme antigo lá com Kirk Douglas, muito interessante. O 20 Mil Léguas Submarinas. O outro filme que ele fez também, o Barrabás, né, sobre a história lá do ladrão que vai ser solto na época, né, da crucificação de Jesus. É um filme muito interessante que ele também vai se convertendo ao cristianismo. Então o Fleischer foi chamado para fazer esse segundo filme e atenuar a nudez e a violência. Ele faz isso e eles chamam, além de Arnold, além do ator que faz lá o feiticeiro, né, o Mako, eles chamam então alguns outros nomes da época, né? A Grace Jones, artista de disc music, vai fazer a guerreira Azula. Ele chama o Bombata, né, um guerreiro com aquela sua massa de bico de papagaio, um ex-jogador de basquete, o Wilt Chamberlain. Chama a Olivia Dabo para fazer a virginal princesa Jenna. Vai chamar o Tracy Walter para fazer o ladino Malak, tão questionado no filme. O Totti Amon, o
Pet Roche, que parece um Totiamon muito europeu, com barba, né? Barba branca, cabelo branco, nada a ver com o estilo Totiamon. Vai chamar a Sarah Douglas, que tinha feito a Ursa, que era uma das kryptonianas lá, né, do filme do Superman 2, né, aliada do General Zod. Vai fazer a Princesa Taramis, totalmente diferente das Taramis dos contos, né, do conto Uma Bruxa Nascerá. Vai chamar então esses atores e junto do Arnold então vão criar essa nova obra fílmica, mais leve, com um teor mais de aventura, menos violência, menos nudez. Chamam o Basil Pelodouris para fazer a trilha sonora, então tem uma ideia de continuidade. O Renato Cassaro vai fazer então também o cartaz, assim como tinha feito do primeiro filme. Então essa ideia de continuidade ela não acontece. Aliás, a ideia dos produtores era que eles fizessem outro filme de Conan, fechasse numa trilogia. Muitos falam inclusive que seria um filme do Conan Rei. Não sei, não tem essa informação tão certa assim como se fala pela internet. Mas fecharia essa trilogia, provavelmente sendo Conan Rei, fecharia essa trilogia. O problema é que em 87 esse filme era para sair, mas em 87 o Arnold já tinha fechado todos os contratos, já tinha fechado todos os filmes que ele tinha em contrato com o Dino De Laurentiis e a Rafaela De Laurentiis. Ele tinha fechado 4 filmes com esses produtores: Conan the Barbarian, Destroyer, o Red Sonja, Guerreiros de Fogo, que ele faz o Lord Kalidor, e o Jogo Bruto, que não é um filme de fantasia. Então Arnold não quis retornar naquele momento para o Conan, ficou engavetado por muitos anos e até hoje esse Conan é continuação do Destroyer. Até porque o Destroyer não teve uma boa recepção pelo que eles queriam, né? Se eles tiveram 40 milhões no primeiro, o segundo baixou para 31 milhões, né, de espectadores, de bilheteria nos Estados Unidos. Então ele não foi bem recebido, ainda pior recebido do que o primeiro filme. Eu gosto do filme, por um carinho que eu tenho em relação ao filme, mas ele não foi bem visto. Então nunca saiu esse terceiro filme do papel, né? Bom, esse filme, ele é um filme que tentou pegar aspectos da fantasia e da espada e feitiçaria de acordo com o que eles achavam que seria Conan. A gente sabe que não conseguiram, ficaram bem longe. Chegaram a chamar, inclusive, o Roy Thomas, famoso argumentista de Conan, né, desde The Barbarian, lá de outubro de 70, para fazer uma espécie de aconselhamento. Então, ao lado do argumentista, o Gary Conway, eles foram fazer o aconselhamento para que esse filme ficasse mais próximo do Conan da Marvel. Só que os dois argumentistas de quadrinhos não gostaram do roteiro do Stanley Mann, acharam um roteiro muito infantilizado. Então se retiraram lá da produção. Vão inclusive pegar todas as ideias que eles tinham para o filme e esses dois argumentistas vão criar uma história chamada Conan e o Chifre de Azoth, numa graphic novel que foi publicada, se eu não me engano, em 90 ou 91 aqui no Brasil, na Espada Selvagem em Cores número 10, com arte do Mike Dochert, acho assim que se pronuncia, e o famoso arte finalista Tony DeZuniga. Então quem quer ver qual é que seria a versão do Roy Thomas para o Destruidor, tá aí uma boa possibilidade. Bom, o que eu posso falar sobre o filme em termos de, né, o meu gosto e o que eu acho do filme? Né? Me parece um filme muito mais com apelo de grupo de fantasia de RPG do que Conan. Né? Então tem aquele grupo, o Conan liderando, junto com o Bombata, o Malak, o Mako, a Princesa e a Azula, procurando uma chave, na verdade um cristal, que vai abrir um portal onde tem um chifre de um deus que é inventado para o filme, o deus Dagoth, que é o nome da montanha lá da Cidadela Escarlate, misturado, né, com o Dagon do Lovecraft, mas nada a ver a representação. Eles criam então esse deus
esse grupo busca essa chave, encontra essa chave e leva essa chave. Tem uma antagonista, a princesa Taramis não tem nada a ver com a Taramis dos contos, ela acaba sendo uma espécie de antagonista, junto com o próprio Deus, e o Tot Amon também não tem nada a ver com o Tot Amon, nem do conto, ele aparece somente em um conto, a Fênix na Espada é mencionada em outro, e nem mesmo o Tot Amon Estígio, transformado nos quadrinhos e nos pastiches como antagonista de Conan. Ele é um Tot Amon totalmente diferente, foi muito criticado por isso, né? Porque não tem nada a ver com aquela ideia que o público, os fãs têm com o do Tot Amon Estígio, a pele negra ou mais enegrecida, sem cabelo. Ali nós temos um Tot Amon europeu, inclusive que se transforma no filme num monstro, um monstro que é baseado num monstro do escritor Robert Jordan, muito mais do que o Tak, por exemplo, que é aquele monstro simiesco neandertal lá do Howard do conto Inimigos em Casa. Ele é muito criticado por isso. Outro motivo de crítica é, além do clichê do sacrifício da Virgem, também por que Conan aceitaria trabalhar para Taramis para acordar a Valéria, ou seja, por que Conan se meteria com magia dessa forma se Conan tinha todas aquelas reticências com magia? A gente sabe que Conan, ele às vezes é ajudado por magia nos contos originais, lá do Pélias, por exemplo, na Cidadela Escarlate, mas ali tem um elemento realmente muito forte. Tu me ajuda a trazer esse chifre para acordar o meu Deus e eu ressuscito a Valéria, né, a tua amada, que é outro problema. Conan não tem amada. Essa ideia das amadas de Conan, principalmente a Belite nos quadrinhos, ela não está nos contos. É uma coisa muito Marvel Comics com a Belite. Com a Valéria nunca. Nunca teve esse relacionamento tão forte como no cinema entre Conan e Valéria. Mas mesmo assim, Conan aceitaria acordar, trazer dos mortos a sua amada, fazer esse acordo com a Taramis. Outro motivo muito criticado, pelos fãs. O outro também é porque Conan se envolveria, aliaria a um ladrão tão desengonçado quanto Malak, Porque esse personagem tão sagaz, tão esperto, tão inteligente, teria aquele ajudante ladino tão estúpido, tão obtuso também. Outro motivo de crítica. Eu acho um filme clichê, efeitos visuais anos 80, com uma série de defeitos quando eu olho hoje, mas eu tenho um carinho pelo filme. Apesar de não ser também um filme do Conan, e também não ter um roteiro mais elaborado, acho que o Bárbaro tem um roteiro mais elaborado, apesar de tudo, aquela coisa do Enigma do Aço, que tem no outro filme, mesmo não sendo Conan, acho mais elaborado, mais inteligente do que esse novo, esse segundo filme. Então me parece um filme muito clichê, de grupo de fantasia de RPG atrás do mago da vez, o Conan enfrentando o deus desperto da vez, do ritual clichê de sacrifício da vez. Acho um problema, mas eu gosto. Eu gosto não pela razão, mas muito pela minha identidade emocional que eu tenho com o filme. É a primeira vez que eu vi um filme de Conan, foi esse filme. Então eu gosto muito desse filme, apesar de ver uma série de defeitos e apesar de não ser um filme de Conan, nem do Conan da Marvel, por uma série de todos esses motivos, e muito menos o Conan howardiano. Mas é um filme que levou muita gente para o cinema. É um filme que levou muita gente a se interessar por Conan. Então, eu acho que tem esse ponto positivo, na minha opinião. Mas coloca sua crítica aqui, pode detonar a opinião aqui, pode colocar algumas outras opiniões. Tentei ser rápido nesse vídeo. É isso. Agradeço. Espero outros vídeos então com você sobre outros assuntos. Até mais.